Olá a todos, meu nome é Sara. Vou apresentar o trabalho do tema Tópicos sobre a inclusão de atletas trans em esportes, uma revisão de literatura para o Simpósio Interdisciplinar de Saúde da População Trans, dentro da temática Direitos e Conquistas Sociais da População LGBTQIA+, código do trabalho é 151240. Os autores desse trabalho são Sara Mâncio Valvassoura, do curso de Biomedicina da Universidade Federal de Jataí, Jardel de Almeida Monteiro, Vitor Jorge Sales Lopes Cândido Ribeiro, Kátia Lorena Alves de Queiroz, Álvaro Alves de Sá Júnior, Vinícius de Oliveira Furtado, Marcos Paulo Oliveira Santos, todos do curso de Medicina da Universidade Federal de Jataí, sob orientação de Matheus Henrique de Abreu Araújo, também do curso de Medicina da Universidade Federal de Jataí. Declara não haver nenhum conflito de interesse ou apoio financeiro para essa apresentação. Para começar a introdução do trabalho, vamos definir o que são indivíduos transgêneros. São indivíduos que não se identificam com o seu sexo biológico de nascimento, portanto, eles optam por um método de transição ou hormonal ou por meio de uma cirurgia de mudança de sexo permanente. Pessoas trans elas sofrem mais risco de sofrer violência, assédio, discriminação, preconceitos e violações de seus direitos humanos. Diante disso, elas acabam sendo mais propícias a sofrer com depressão, ansiedade, esses sofrimentos psíquicos. E o esporte, ele pode ser um aliado tanto para auxiliar nos efeitos negativos que traz a terapia hormonal, quanto para auxiliar na ansiedade, na depressão desse indivíduo. Mas, infelizmente, ainda as regras e as políticas de participação desses atletas nas competições ainda são muito controversas e muitas vezes excluem esses atletas de participarem de determinadas competições. Por isso, ainda é muito baixa a presença desses atletas trans nas competições esportivas. Os objetivos do nosso trabalho é revisar criticamente a inserção desses atletas trans nas competições esportivas. O método utilizado foi uma pesquisa bibliográfica na base de dados do PubMed, utilizando 3 descritores: Transgender Person, Inclusion e Sports. Foram encontrados 6 artigos, um foi retirado por não apresentar os objetivos do trabalho, restando apenas 5. Os resultados do trabalho nos mostram que ainda as políticas de esportes do Comitê Olímpico Internacional, o COI, ele ainda impõe experiências negativas para esses atletas trans. E os requisitos baseados para concorrentes transgêneros ainda são evidências inconsistentes e inequívocas. Os estudos eles são muito contraditórios. A gente vê estudos falando que o testosterona, por exemplo, para a mulher trans, ele serve como vantagem diante das mulheres cisgênero. Em outros casos, a gente vê estudos que falam que as mulheres que fazem a terapia hormonal, elas conseguem uma redução desse testosterona a ponto de se igualarem às mulheres cis. Portanto, não há como dizer, nesse caso, que há vantagem perante as mulheres cisgênero. E uma determinação do COI de 2016 afirma que transgêneros do sexo feminino disputam na categoria masculina se eles não se enquadrarem nas políticas esportivas. Uma dessas políticas esportivas se baseia a atleta trans feminina, ela tem que estar com testosterona abaixo de 10 nanomols por litro por pelo menos 1 ano para ela poder se inserir na categoria feminina. Estabelecer o que é uma vantagem atlética no esporte é essencial para a gente conseguir basear esses dados científicos, que ainda são muito controversos, e conseguir incluir isso de maneira mais justa esses atletas trans no esporte. Outra pesquisa descobriu
que atletas transexuais femininas que passaram por transições hormonais e cirúrgicas relataram sentir-se mais fracas e seu nível de testosterona tendem a ser mais baixo do que a média em comparação com mulheres cisgênero. Alto nível de testosterona, a gente sabe que fornece algumas vantagens competitivas, como, por exemplo, aumenta a resistência, aumenta a massa muscular. Embora essa crença tenha baseado várias políticas esportivas, a testosterona ainda não se sabe se ela é um marcador principal, se ela deve ser um marcador útil para basear essa vantagem atlética. E a maioria dos especialistas manteve o ponto de vista de que o direito de competir do atleta transgênero, ele tá sempre garantido, independente da sua identidade de gênero. E os hormônios sexuais cruzados e as cirurgias que confirmam o sexo não devem ser uma exigência em qualquer nível do esporte. Se alguma organização esportiva exigir que competidores façam uso de devidos hormônios ou que apresentem certos exames laboratoriais comprovando, ainda não há evidências científicas que comprovem de fato essa vantagem. Portanto, é preciso que eles forneçam evidências maiores para poder apoiar essas informações. Então, diante disso, a conclusão do nosso trabalho é que ainda há poucas evidências científicas para direcionar de forma justa essas políticas de inclusão. E é preciso ainda fortalecer os debates acerca dessas regras e dessas restrições que ainda impedem esses transgêneros de poderem participar dessas competições de forma igualitária. E fica muito evidente que esses transgêneros ainda sofrem muitas barreiras nas competições, nas atividades físicas relacionadas ao esporte. A nível médico, ainda falta pesquisas fisiológicas para poder determinar com precisão as vantagens esportivas perante as terapias hormonais. E para a maioria das pessoas, das mulheres transgêneros principalmente, elas competirem numa categoria masculina é uma forma angustiante e discriminatória para elas, porque elas não se colocam na categoria de identidade de fato onde elas se inserem. E esse requisito específico pode provocar a exclusão desses indivíduos, ao invés de evitar a discriminação. Essas são nossas referências. E é isso. Obrigada.